Depois de vermos o recap dos 2 últimos episódios, a primeira cena do terceiro episódio é Percy indo direto para o sótão da Casa Grande, que nem foi apresentada pra gente, para ouvir a profecia do oráculo, e daí partir para sua missão no território de Hades, o mundo inferior. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Logo após ouvir a profecia do oráculo, Percy tem que escolher 2 companheiros para acompanhá-lo em sua missão. E assim como acontece nos livros, Percy não conta para Quirrell a totalidade da profecia que o oráculo havia profetizado. Isso porque ele estava muito preocupado com o que o final da profecia poderia significar. O trecho que dizia que aquele que ele chama de amigo iria traí-lo e que ele não conseguiria recuperar aquilo que era mais importante. E sem pensar 2 vezes, ele acaba escolhendo Annabeth e Grover. Grover estava sendo punido por acabar revelando que a mãe de Percy ainda estava viva, e por isso ele estava limpando os estábulos dos Pegasus lá no acampamento Meio-Sangue. Inclusive aquele Pegasus que ele está conversando no estábulo seria o Blackjack, e é nesse momento que Percy chega para Grover e conta que ele havia o escolhido para acompanhar ele e Annabeth em sua missão. Daí já corta para o Percy sentado no seu chalé exclusivo de Poseidon, e o Luke chega para ele e dá para ele de presente o tênis voador que havia sido o presente de Hermes para Luke. E a série perdeu mais uma oportunidade de contar a história da cicatriz do Luke. Antes de saírem definitivamente do acampamento Meio-Sangue, a gente vê a Annabeth se despedindo da árvore de Thalia. E uma coisa que me chama a atenção negativamente é a forma como o Percy trata a situação da Thalia, a história da Thalia. Ele trata com muito desdém, sem muita importância. E nos livros, o Percy, quando ele ouve a história da Thalia, a Thalia passa a ser um tipo de inspiração para ele poder ser cada vez um semideus melhor, já que ele via a atitude da Thalia como algo muito incrível, muito interessante. E a forma como ele trata a história aqui, ele tá mais preocupado com a atitude de Zeus do que com a atitude da Thalia, isso me incomoda um pouco. Depois disso, já lá no ônibus, a gente vê Percy e Annabeth não entrando nunca em um acordo, os 2 sempre discutindo, isso porque o Percy tá só reclamando e querendo que tudo seja entregue, dado pra ele, ensinado pra ele de mão beijada. E a Annabeth sabe que não é assim e tenta colocar o Percy na linha, mostrar tipo, você não é um filhinho de mamãe, você é um semideus, você tá numa missão e as coisas não funcionam do jeito que você quer, as coisas são difíceis no mundo real. E enquanto isso a gente vê o Grover completamente desconfortável, tentando amenizar a situação, tentando agradar os 2, o que não dá certo porque os 2 têm ideias completamente diferentes nesse início. E o Grover até tenta cantar a canção do consenso, que é bem vergonha alheia essa cançãozinha. Oh golly, the road's getting bumpy cause I got me some friends who just can't get along. Oh dear, when the team's getting grumpy, trick to getting through it. Então a gente vê a Annabeth indo até a conveniência para comprar algumas coisas para eles comerem, e ela dá de cara com uma fúria, a senhora Dodds, que a gente vai descobrir que o nome verdadeiro dela é Alecto. Inclusive nessa adaptação, o monstro que está atrás de Luke, Thalia e Annabeth é a própria Alecto, a própria Fúria, e ela conta brevemente essa história de que ela já conhecia a Annabeth e a Thalia quando as duas têm uma conversa no ônibus, quando as duas voltam para o ônibus, e a Fúria pede para que a Annabeth entregue o Percy em troca de ajudar ela na missão dela. E a Annabeth, vendo o perigo que se aproximava, ela corre até seus amigos e manda eles abrirem a janela desesperadamente, e ela vê uma segunda Fúria atacar Percy e Grover, e ela atira uma adaga, uma faca nessa segunda Fúria e transforma ela em pó. Então nosso querido trio foge do ônibus e corre para uma floresta, e nesta floresta, enquanto o Grover divaga sobre o seu tio Ferdinando, sobre estar num caminho de sátiros, a gente vê o Percy e a Annabeth discutindo mais uma vez, e a Annabeth questiona o porquê que o Percy tem tanto medo de ser quem ele é. E então o Percy não responde nada, e ele acreditava que ele era o único semideus negligenciado pelo seu pai. E por isso ele chega a pedir para que a Annabeth entre em contato com a mãe dela, que deixa ela completamente desconfortável, porque assim como qualquer outro semideus, ela não tinha o contato com a mãe dela.
Eram muito raros os casos em que a Annabeth e qualquer outro semideus tinha contato com seus pais. E é nesse momento que o Percy acaba descobrindo a verdade sobre o Grover ser o guardião de Talia, Annabeth e Luke quando Talia foi morta. Então o Grover sente o cheiro de hambúrguer do absoluto nada. Do nada ele começa a sentir o cheiro de hambúrguer e começa a ir atrás desse cheiro. E quando eles chegam no Empório dos Jardins da Tia Amy, a Annabeth deduz automaticamente que ali era a casa, era o covil da Medusa. Então a Alecto aparece mais uma vez e comenta sobre a oferta que ela tinha feito a Annabeth, dizendo que ela deveria ter aceitado. E nesse exato momento também aparece a Medusa ameaçando a Alecto. Devido aos seus poderes, ninguém acaba olhando diretamente para a Medusa. Então a Medusa consegue induzir o Percy a entrar em sua casa. E o Percy acaba confiando e seguindo a Medusa. O Grover vai atrás dele e, mesmo contrariada, a Annabeth acaba indo atrás dos dois também. Eu particularmente não gostei muito dessa versão da Medusa. Ela enxerga que a maldição que ela recebeu foi, na verdade, uma dádiva ou um dom, e na cabeça dela ela acredita que ela não pode mais ser intimidada. Da forma como ela conta a história para o Percy, para a Annabeth, para o Grover, dá a entender que ela foi uma semideusa filha de Atena. Por isso a Atena ficou tão brava com a forma como o Poseidon se declarou para a Medusa. Então ela decide punir a Medusa, e a punição para a Medusa seria que ela não poderia mais ser vista por alguém que sobrevivesse para contar a história. E a Annabeth não chega a contar a história, mas ela diz que essa história não é verdadeira, não era bem assim. E ela fica muito irritada com a Medusa, com essa versão que a Medusa havia contado da história. E a Medusa tenta entrar na mente do Percy para que ele entregasse tanto a Annabeth quanto o Grover para a Medusa, e em troca disso ela ajudaria o Percy a resgatar a sua mãe. O Percy chega até a ter um pouco de dúvida exatamente da forma como a Medusa conduz a conversa, dando a entender até que ela sabia mais ou menos o que o oráculo havia contado para Percy, porque ela fala muito sobre como a Annabeth vai trair ele, e ele fica muito preocupado com esse trecho de que alguém que ele chama de amigo trairia. Ele fica muito com isso na cabeça, e isso mexe um pouco com ele, e por isso ele sai correndo quando a Medusa fica de costas para ele não ter menos ímpeto de aceitar a ideia da Medusa. Então o Percy pega a Annabeth e o Grover e vão até um porão onde há ainda mais estátuas de pedras que a Medusa havia transformado, de pessoas e criaturas mágicas. O Grover tenta bolar uma estratégia com o tênis voador, mas ele não tem controle nenhum, e ele acaba sem querer falando a palavra Maia, e o tênis sai voando por aí, e o Grover acaba se perdendo lá no meio do porão. Então acaba sobrando para Percy e Annabeth bolarem uma estratégia para eles se livrarem da Medusa. E a Medusa vai atrás do Percy, contando de que ele deveria ter aceitado a oferta dela, porque assim ela poderia ajudar a ele a salvar a mãe dele. E então o Grover acaba caindo muito próximo deles com o tênis voador, o que abre uma brecha para Annabeth colocar o seu boné mágico da invisibilidade na cabeça da Medusa, permitindo com que o Percy cortasse a cabeça da Medusa fora. Eu já vou falar aqui que eu entendo a forma como a Medusa acabou sendo morta, principalmente porque se a gente considerar que a Disney é uma das empresas mais family friendly que a gente conhece, ela não queria ver cabeças rolando na sua série original e no seu serviço de streaming. Então deixar a cabeça da Medusa invisível e depois dar o fim, acho que foi aceitável dentro dos padrões Disney, que a gente tem que levar em consideração isso também. Então o Percy usa a cabeça decepada da Medusa para petrificar a Alecto, que ficou quietinha lá do lado de fora do empório da Tia Amy, sem fazer nada, e ela acaba sendo petrificada. Logo depois disso a gente vê o Grover reconhecendo o seu tio Ferdinando. Diferente dos livros e dos filmes, esse encontro, o Grover reconhece o seu tio, e é o que revela, o que faz eles perceberem que eles estão lidando com a Medusa. Dessa vez, nessa adaptação, foi bem mais emocionante, com o Grover sem saber o destino do seu tio e depois ele dar de cara com a estátua do seu tio. É bem mais emocionante. No livro chega até a ser engraçado, porque o Grover fica encarando diversas vezes a estátua, até que ele fala: porra, é meu tio! E no filme a gente vê o Grover andando por aí e fala assim: nossa, uma estátua muito parecida com meu tio. Tem até a verruga no mesmo lugar e tal. Aí ele fala assim: não, mas não pode ser, porque o meu tio foi
E ele sabe que o tio dele foi morto pela Medusa, então ele consegue associar as duas coisas. E dessa vez foi bem mais emocionante, eu gostei bem mais até que dos livros, eu acho. Embora eu goste bastante da forma como foi nos livros. Então a Annabeth questiona o Percy do que seria essa oferta que a Medusa havia comentado com ele, e o Percy retruca, perguntando exatamente a mesma coisa, o que seria a oferta que a Alecto havia dito para a Annabeth ter aceitado. E então o Grover entra no meio da discussão para tentar apaziguar os ânimos dos dois semideuses, né? O Percy também havia sugerido que a Annabeth pegasse o boné dela, colocasse na cabeça da Medusa e escondesse a cabeça da Medusa ali naquele porão, com o boné em cima para ninguém encontrar aquela cabeça. O que deixa a Annabeth extremamente chateada. Então o Grover revela que o boné havia sido um presente de Athena para a Annabeth, e por isso era a única coisa que conectava a Annabeth com a mãe dela. E também ele tenta mostrar a importância a mãe do Percy tem para o Percy, e o porquê ele quer salvar tanto ela, já que ela foi a única pessoa que realmente amou e se importou com o Percy durante toda a vida dele. Então ele vira pro Percy e pergunta por que ele tá sendo tão resmungão, tão reclamão, tá brigando com os dois o tempo todo. Então o Percy revela a parte que ele havia escondido de Quirrell, dizendo que algum de seus amigos iria o trair. E aí ele explica o porquê dele ter escolhido tanto a Annabeth quanto o Grover. O Percy diz que acreditava que ele e a Annabeth nunca seriam amigos, e por isso ele nunca a chamaria de amiga, e por isso ela nunca o trairia. É isso que dá a entender. E o Grover, porque se ele precisasse de alguém para qualquer situação, o Grover estaria lá para ele, seja lá o que acontecesse. Mas do jeito que a edição do episódio foi feita, o que dá para entender é que o Percy esperava ser traído pelo Grover, já que o Grover já havia traído o Percy lá na Academia Yancy quando o Percy é expulso, e ele acreditava que o Grover poderia fazer isso novamente. Então a Annabeth revela para o Percy e para o Grover que a Alecto havia pedido para que ela entregasse o Percy na troca de concluir a missão, e o Percy revela que a Medusa havia pedido para ele entregar os dois em ajuda de salvar a sua mãe, e ambos acabaram matando os monstros que haviam oferecido ajuda. Então Percy acaba decidindo enviar a cabeça da Medusa para o Olimpo. A Annabeth e o Grover são extremamente contra essa ideia, dizendo que isso seria muito impertinente. E o Percy diz, mas eu sou impertinente. E além disso, ele devolve o boné para a Annabeth, falando assim que lá no Olimpo não precisaria disso. Eu particularmente não gostei muito desse episódio, para ser bem sincero. O clímax dele, que é a cena lá na casa da Medusa, é completamente diferente do que é nos livros. Apesar da Medusa ter esse poder de persuasão que ela mostrou com o Percy, nos livros ela consegue persuadir os três, e demora muito para eles perceberem que eles estão lidando com a Medusa. E não é assim, tipo, uma estátua de pedra é a Medusa, sabe? Eu achei que foi muito fácil essa solução para descobrir com quem que eles estão lidando. A série, ela tá com esse ritmo meio corrido. Eu particularmente não gostei. Eu tô achando a série, principalmente esse episódio, eu achei ele, apesar de ter sido o episódio que menos adaptou capítulos, eu achei o episódio mais corrido. Eu achei que dava para ter explorado muito mais o período entre eles partirem da missão e o período em que o Percy vai até o sótão para receber a profecia. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais ali, contando sobre o Luke conversando um pouco mais com o Percy, ele conversando com o Quirrell, para ele dar mais informações da missão. Mostrar, de fato, o chalé do Percy, porque o Percy vai viver lá sozinho, né, enquanto ele estiver no acampamento. Então seria interessante mostrar mais daquele chalé em especial. Então eu acho que faltou um pouco, acho que a série tá um pouco corrida demais, não mostrou muito detalhes do acampamento, embora a gente tenha visto o acampamento. E tá lindo. Falta um pouco de mostrar mais o mundo mágico, sabe? Mas o que me agradou muito nesse episódio foi o Grover como intermediador, como ser o apaziguador entre o Percy e a Annabeth. E dá pra entender a forma como eles estão lidando, já que eles são duas crianças, tiveram pouco contato, e a Annabeth tem uma visão de mundo completamente diferente da do Percy, e o Grover ser o cara que precisa pôr os dois na mesma linha, na mesma ideia. Eu gostei bastante do Grover nesse episódio. O Grover foi o grande destaque desse episódio, na verdade. Agora eu vou falar de duas coisas que eu esqueci de comentar nos últimos dois vídeos, eu vou ser bem breve. Primeiro é que eles não adaptaram, né, eles mudaram o fato do Grover nos livros andar de muleta, tanto nos livros quanto no filme. O Grover usa muletas, isso para justificar a forma desengonçada
que o Grover anda, já que ele é um sátiro, já que as pernas dele são pernas de bode. A névoa até esconde o fato dele ter pernas de bode, mas não esconde a forma como ele anda. Ele continua sendo, nos livros, ele mesmo andando de muleta, a névoa escondendo a real forma das pernas do Grover, ele ainda anda bem desengonçado por ele fazer movimentos de bode. E a outra é o colar de contos de argila. Nos livros é explicado que todo campista do acampamento Meio Sangue recebe um colar de couro, que no final de cada verão ele recebe uma conta de argila com o desenho do acontecimento mais importante daquele verão. E a gente viu isso em diversos campistas, né? A gente viu no Luke, na Annabeth, na Clarice. A gente vê o Percy com o colar sem nenhuma conta, mas acabaram não explicando o que são esses colares. Agora vamos falar das previsões do que eu acho que vai acontecer nos próximos episódios. Como eu havia previsto na semana passada, aconteceu como eu disse. O Percy indo até o oráculo, recebendo a profecia, tendo a treta com as fúrias no ônibus, ele chegando até a tia M, até a Medusa, e ele sinalizando a Medusa e o episódio acabando ali. Basicamente foi o que eu falei no último vídeo. No primeiro episódio foram adaptados 4 primeiros capítulos do livro. No segundo, eles adaptaram do 5º ao 8º episódio, mais 4 capítulos. Nesse terceiro a gente já teve 3 capítulos, o 9, 10 e 11. No próximo eu acredito que serão adaptados mais 3 capítulos, o capítulo 12, 13 e 14, finalizando com o Percy recebendo a mensagem lá no lago para eles irem para Santa Mônica antes de irem ao submundo. Eu acredito que vai acabar mais ou menos aí. Então é isso, galera. Esse foi o meu review do terceiro episódio de Percy Jackson. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa seu like que me ajuda muito e se inscreve no canal que me ajuda ainda mais. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, pra gente estar conversando, comentando, discutindo sobre isso nos comentários. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!